Mais forte ao Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Gabriel, pode vir, Gabriel. Trabalhar um pouquinho. Você pode fechar os seus olhos. Glória e poder pertence a Jesus. Amém. Você pode dizer isso para você mesmo. Não, Senhor. Glória e poder pertence a Ti, Senhor. O reino é Teu, Senhor Jesus. O poder é Teu. A glória é Tua, Senhor. Tudo é Teu, Senhor Jesus. Como foi ministrado aqui na parte da manhã, Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, diz que Tu és a videira, nós somos os ramos, e sem Ti, Senhor Jesus, nada podemos fazer, Senhor. Sem Ti nem queremos fazer nada, Senhor. Precisamos de Ti. Gostaria que você fechasse seus olhos, que você pudesse pedir isso ao Senhor. Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos Te conhecer mais, Senhor. Eu gostaria de começar essa palavra, mas antes eu gostaria que você se quebrantasse, que você trouxesse sua mente para cá, que você estivesse totalmente aos pés de Jesus agora, que você evitasse julgamentos, que a tua mente, teu ser possa estar liberado agora para adorar Jesus, para receber nutrientes do Senhor. Oh Senhor, aleluia. Vem nesse lugar, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Glórias ao Teu nome. A Tua igreja, Senhor Jesus, se prostra diante de Ti, Senhor. Nosso coração, Senhor Jesus, se enche de alegria, Senhor, ao ouvir o Teu nome, Senhor. Será que você pode repetir Jesus, Jesus? Oh Jesus, Teu nome é doce, Senhor. Teu nome é doce, Senhor. Tu és doce, Senhor. Tu és doce, Tu és tremendo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvamos, Senhor Jesus. Pode adorar o Senhor. Espírito de Deus nos leva a toda a verdade, Senhor. Gostaria que você não se preocupasse com nada. Esqueça agora de você mesmo, das suas necessidades. Pense em Deus. Se volte para Deus. No começo de ano, irmãos, e que você possa começar esse domingo, esse 2015. Recomeço é tão bom, né, irmãos? Como é bom os recomeços. Só Jesus tem esse poder, irmãos, de poder fazer com que nós recomeçamos, venhamos a recomeçar. Ele tem esse poder de zerar o cronômetro. Ele tem esse poder de zerar a tua vida, de zerar todas as coisas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, deixando tudo
para trás, nos esvaziando de nós mesmos. Há tanta coisa para encher a nossa mente, são tantas preocupações, tantas decisões, tantas coisas, amados, nos cercam, mas que você possa estar voltado para Deus, voltado para Deus, olhando para o Senhor. É isso que eu peço todos os dias do Senhor. Senhor, eu posso que meus olhos possam estar fixos em Ti, Senhor, fixos nas Tuas palavras, fixos nas Tuas promessas, Senhor, que são incomparáveis, Senhor. Pode dizer aleluia. Então agora pega a sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21. Você achou? Diga amém. Mateus 21, versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: atentai noutra parábola. Então Jesus vinha contando algumas parábolas aqui, e ele conta mais uma parábola, a parábola dos lavradores maus. Então ele diz assim: atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores. Depois se ausentou do país, viajou para fora do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam, que lhe eram direitos. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Olha só. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor, então no versículo 40, Jesus está contando essa parábola, você está entendendo? E no versículo 40 ele faz uma pergunta, ele diz assim: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus, então vou repetir, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus
ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse sua cabeça. Paizinho querido, obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos reunidos aqui. Fala conosco, Senhor, nos dê, Senhor Jesus, espírito de sabedoria, espírito de revelação. Ó Deus, ministra os nossos corações. Nós queremos te dar liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Então Jesus conta essa parábola, uma parábola muito simples, de fácil entendimento, mas de uma aplicação poderosa. Jesus fala do Senhor da vinha. Jesus fala que preparou, que um certo homem, e esse certo homem aponta para Deus, preparou uma vinha. Ele tinha um propósito com essa vinha. Nós falamos aqui pela manhã sobre o agricultor, em João capítulo 15, e agora em Mateus capítulo 21 é a mesma coisa. Esse agricultor, esse dono da vinha, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo desse dono dessa vinha? Receber os seus frutos. Então ele tinha uma expectativa de receber os frutos. Por isso ele preparou com muito cuidado. Ele colocou uma sebe, que é uma cerca em volta. Ele preparou um lagar. Ele fez uma torre. Ele cuidou, ele preparou. E ele entregou essa vinha a alguns lavradores, para que esses lavradores pudessem cuidar, continuar cuidando, e que os frutos fossem entregues ao Senhor da vinha. Claro que o Senhor da vinha pertence a Deus, o dono da casa é Deus. Na verdade, a vinha é a cidade de Jerusalém. Isso você vai ver lá em Isaías capítulo 5, versículo de número 1. E os lavradores, esses lavradores, os primeiros lavradores, apontam para o povo de Israel, os israelitas. Na verdade, Jesus, Deus, o nosso Deus, separa esse povo para Ele. Mas esse povo, amados, não produz os frutos que o dono da vinha queria receber. Pelo contrário, se apoderam dessa vinha. E durante, claro que o Deus está contando uma história aqui, através dessa palavra, traga a tua atenção para cá. Claro que Deus está contando uma história. Durante esse processo de Deus querer os frutos, Ele manda aqui pessoas para ir lá cobrar os frutos. E esses homens são os profetas. Eu quero que você vá comigo até 2 Crônicas, capítulo 24. Abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 24. Veja como o povo de Deus tratou os enviados pelo próprio Deus. Olha o tratamento que eles deram. 2 Crônicas capítulo 24, você achou? Versículo de número 19.
2 Crônicas 24, versículo de número 19. Acharam? Digo amém. Amém. Diz assim: porém o Senhor lhe enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Na verdade, nessa parábola que Jesus está contando em Mateus capítulo 21, esses enviados aos lavradores, enviados pelos senhores da vinha aos lavradores para cobrarem os frutos, eram os profetas de Deus, cobrando a resposta ao povo, cobrando os frutos de um investimento do nosso Deus a esse povo. Mas você vai ver um povo que, na sua maioria, Deus deu respostas que não agradaram ao coração de Deus, ao ponto de Deus dizer que ele era um povo de dura cerviz. Então Deus mandou outros cobradores de frutos. Esses homens que foram cobrar os frutos, esse segundo enviado, vamos dizer assim, foram mortos por eles. E você vai ver aqui, no próprio texto de 2 Crônicas capítulo 24, no versículo de número 21, diz assim: conspiraram contra ele e o apedrejaram. Olha só, a mesma menção de Mateus 21, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Foram apedrejados, foram mortos os enviados de Deus. E Deus então decide, amados, enviar o seu próprio Filho. Então agora, eu quero que você volte lá em Mateus 21, mais olhando para cá, olha. Volte assim para Mateus 21. E agora no versículo 37, ele conta essa parábola. Ele diz assim, Mateus 21, 37, ele diz assim: por último, enviou-lhes o seu próprio Filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Você está entendendo? Mandou alguns cobradores, uns foram mortos, outros foram apedrejados. E agora eles falaram assim: então vou mandar meu próprio filho para esse povo, porque o meu próprio filho eles vão respeitar, não é? Afinal de contas, ele é o herdeiro. O que Hebreus diz de Jesus? Hebreus capítulo 1: que ele é o herdeiro de todas as coisas, que ele é o resplendor da glória de Deus, que ele é a expressão exata do ser de Deus, que ele é a imagem do Deus invisível. Querem ver Deus? Vejam Jesus, a imagem do Deus invisível, Jesus. E agora, o Senhor dessa vinha, ele não poupa esforços, já que os profetas, já que os primeiros enviados foram mortos, foram apedrejados, agora ele envia o próprio Filho, porque ele disse assim: a meu filho eles vão respeitar, o meu filho é o meu herdeiro, e agora eles vão respeitar o meu filho. Mas sabe o que fizeram com o filho? Disseram assim: olha, esse é o herdeiro, então se nós venhamos a matar o herdeiro, olha, se o herdeiro for morto, nós vamos ficar com a vinha para nós, nós vamos nos apoderar da vinha. E mataram o herdeiro, crucificaram o herdeiro, não pouparam o herdeiro. Você está entendendo? Diga amém. O herdeiro foi morto. E agora o próprio Deus faz uma promessa. E agora o próprio Senhor, o Senhor da vinha,
ele faz uma promessa. Ele promete que essa vinha vai passar para um outro povo, vai passar para outros lavradores. E ele diz assim, que o filho foi morto fora da cidade. Olha só, no versículo 39, e agarrando, lançaram-no fora da vinha. Diga, fora da vinha. E o mataram. Onde Jesus foi crucificado? Fora da cidade. Jesus estava contando uma história que ia acontecer com ele. Levaram Jesus para fora da cidade e o crucificaram fora da cidade, um monte horrível. Jesus estava contando a própria história, mas agora ele decide. Olha só, ele diz assim no versículo 41, responderam-lhe, fará perecer horrivelmente esses malvados. Quanto que esses malvados, que aponta para esses lavradores maus, foram tratados de igual modo? Jesus falou aqui, o templo construído por Salomão, preste atenção, era algo quase que idolatrado pelo povo de Israel. Era um orgulho, consegue entender? Era um orgulho do povo. O povo ia até o templo adorar a Deus. Claro que eles não se importavam com o Senhor da vinha, com o Senhor. Estavam muito mais se importando com eles mesmos. Jesus conta isso aqui nessa parábola. Eles queriam se apoderar da vinha, mas eles foram tratados de igual maneira 70 anos depois da morte de Jesus, quando o imperador romano chamado Tito, 70 anos depois de Cristo, invade a cidade de Jerusalém com a sua tropa romana, com o seu exército romano, e destrói toda a cidade e derruba o templo que foi derrubado, que já tinha sido profetizado por Jesus 70 anos antes. E aquilo que era o orgulho do povo, e aquilo que era algo que eles tinham como sustento da sua religião, foi derrubado, e eles foram levados cativos. Eles foram tratados da mesma maneira. Você está entendendo? Diga amém. E agora Jesus diz assim, perguntou-lhe Jesus, versículo 42, nunca leste nas Escrituras? Nunca lestes a pedra que os construtores rejeitaram? Qual foi os construtores que rejeitaram? Foram esses lavradores, amados, que rejeitaram a pedra. A pedra é Jesus. Você pode dizer amém? Essa pedra foi rejeitada. Foi rejeitada por seu povo. Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Olha só o que Jesus está dizendo. Olha para cá, ele diz assim, portanto, o reino de Deus vai ser tirado de vocês. Vocês que rejeitaram a pedra, vocês que mataram o filho. Claro que entre o povo judeu existem muitos escolhidos do Senhor, não tenho dúvida disso. Mas ele estava falando de um sistema religioso. Vocês que fazem parte desse sistema religioso, que rejeitaram o Senhor da vinha, que mataram os enviados de Deus, o reino vai ser tirado de vocês.
É o Senhor que está dizendo, olha só no versículo 43, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo, mas um povo que lhe produza, você está lendo aí? Os respectivos o quê? Frutos. Nós lemos aqui na manhã, em João capítulo 15, que aquela árvore que não produz fruto é arrancada. Perdão, que o ramo que não produz fruto é arrancado e queimado, jogado fora. E Jesus, ele está chamando um povo, uma nação, ele diz: todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaço, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Jesus está dando o reino para um povo, e esse povo tem nome, esse povo chama igreja. Você pode dizer graças a Deus? Esse povo é a igreja. Mas preste atenção, e é aqui que eu quero sublinhar, aqui que eu quero ratificar mais essa mensagem. Assim como o povo de Israel não produziu os frutos que o dono da vinha esperava, nós podemos cair no mesmo erro. O reino foi tirado daquele povo e dado a uma outra nação. Essa nação são aqueles que creem em Jesus. Você pode dizer amém? Essa nação a qual o reino foi tirado e dado são os filhos de Deus. Eu creio nisso, e é uma verdade. São aqueles que não rejeitaram a pedra, mas que têm essa pedra como alicerce. Jesus é o nosso alicerce. Mas nós podemos, amados, cair no mesmo erro de não frutificarmos ao Senhor, de não darmos ao Senhor os frutos que Ele espera. Você está entendendo? Diga amém. Jesus tem uma expectativa em cada um de nós. Claro que nós temos expectativas nele também, mas Ele tem muita expectativa em nós. Expectativa de um organismo que cresce com saúde, recebendo os nutrientes do Pai, a fim de que possa produzir os frutos que Ele espera. Então, nesse 2015, amados, nesse primeiro domingo de 2015, que bom nós pararmos e refletirmos se em 2014 nós produzimos os frutos esperados pelo Senhor. Será que nós produzimos os frutos que o Senhor esperava? Será que o dono da vinha, será que o Senhor da vinha está satisfeito com os frutos que nós produzimos? Será que nós temos produzido os frutos? Ou será que nós somos como aquela figueira que Jesus foi para se alimentar e não achou figos? Mas entendendo que nós estamos nele, entendendo que essa é a nossa oportunidade de produzir os frutos que Ele espera, no nome de Jesus. Nós temos recebido aqui palavra de Deus, nós temos recebido aqui ensinamentos, suprimento. O corpo que se reúne aqui, a igreja que se reúne aqui, tem recebido suprimento suficiente para produzir bons frutos. Amém ou não amém? Nós temos recebido aqui, amados, e
Eu louvo a Deus, amados, pelos pastores desse lugar. Nós temos nos reunido aqui, não em torno das nossas necessidades, e como eu falei na abertura dessa reunião, não na abertura, mas quando foi me dada a palavra, como eu falei aqui, na hora da oferta, nós deixamos de nos reunir para nós mesmos. Estamos nos reunindo para Jesus, porque Jesus aguarda algo de nós. Assim como o fruto, assim como o reino, foi tirado desse povo, amados, longe de nós que o reino seja tirado de nós. E olha que eu não estou falando de inferno, céu, presta atenção, não estou falando disso. Eu estou falando de reino. Eu estou falando da manifestação do reino de Deus. Nós falamos tanto sobre reino, mas o reino, a manifestação do reino, será para aqueles, amados, que estão produzindo frutos de arrependimento, como diz em Mateus capítulo 3, não dá para ler todos os textos. Frutos nas nossas reações, nas nossas ações, de sermos pessoas iguais a Jesus. Se você for falar de fruto, eu não consigo falar de fruto sem lembrar de Gálatas capítulo 5. Então em Gálatas capítulo 5, não preciso abrir, mas a partir do versículo 22, por exemplo, fala do fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Que fala de uma pessoa benigna, que fala de um povo, de uma pessoa longânima, que produz esse tipo de fruto, que fala de uma pessoa bondosa, que fala de uma pessoa, querido, igual a Jesus, semelhantes ao Pai. Então, mais uma noite, irmãos, mais um domingo, nós nos reunimos aqui. Eu poderia reduzir, compactar essa palavra dizendo assim: sejamos iguais ao Senhor. Você pode dizer amém por isso? Porque, amados, corremos o risco de ficarmos também fora. Imagine, amados, imagine um povo que conheceu o Senhor da vinha. Imagine um povo que se relacionou com o Senhor da vinha, e na volta do Senhor da vinha ficar de fora desse reino por não ter produzido os frutos que ele esperava. Como diz a nossa liderança, eu me lembro de uma ilustração que eu quero usar agora, que fala sobre um bolo de chocolate. Talvez muitos estão fazendo um bolo de chocolate. Escute com ouvidos espirituais. Mas nós podemos ter a surpresa de não ser isso que o Senhor está esperando. E quando chegarmos lá com um bolo de chocolate, ele disser: não era bolo de chocolate que eu esperava, era outro tipo de fruto. Você está entendendo? Diga amém. Mas eu quero te dizer uma verdade. Se nós estamos procurando ter as mesmas atitudes de Jesus e procurando ser igual a Ele, esse fruto Ele não vai desprezar. Você pode dizer glória a Deus?
Então eu gostaria que você ficasse de pé. E eu quero chamar o Ministério de Música aqui, os músicos. Eu quero fazer uma oração. Eu quero orar para que o Senhor possa, o Senhor da vinha, né? Foi tão bonito. Gostaria que você fechasse seus olhos e que você fizesse uma reflexão. Eu também, todos nós. Claro que quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu já comecei a refletir. Eu comecei a falar com Deus. Oh Deus, me ajude a produzir os teus frutos. Me ajude, Senhor, a agradar o Senhor da vinha. Veja, amados, que para alguns essa oportunidade já acabou. Veja que para aqueles que mataram o herdeiro, que trataram mal os cobradores, os enviados do Senhor da vinha, esse reino já foi tirado. Mas Deus está dizendo nessa noite: olha, o reino foi dado a um outro povo, e esse povo vai produzir o fruto esperado. Esse povo tem nome, chama-se a igreja. Deus tem expectativa de que nós venhamos a produzir o fruto que Ele espera. E o fruto que Ele espera, amados, passa por perseverança. O fruto que Ele espera passa por trabalho. O fruto que Ele espera passa por renúncia. O fruto que Ele espera passa por disciplinas espirituais. O fruto que Ele espera, amados, tem que ser preparado com muito cuidado, com muito carinho, com muito labor. É com suor. Porque a palavra de Deus diz o que, amados? Que o reino de Deus é conquistado pelo esforço, é por obras. O galardão, amados, é conquistado por esforço. Deus está falando: olha, trabalhe na minha vinha. Trabalhe na minha vinha. Você pode levantar suas mãos. Trabalhe na minha vinha. Trabalhe na minha vinha, que eu recompensarei. Trabalhe na minha vinha. Não trate os meus enviados. Não trate a minha vinha de qualquer maneira. Ela é minha. É eu que cuido. É eu que trato. É isso que o Senhor falava comigo. É eu que cuido. É eu que trato da vinha. A vinha é minha. Ninguém toca. Ninguém vai ficar com os frutos. Os frutos é do Senhor. Os frutos é do Senhor. Oh. Frutifique. Frutifique. Não é questão de você dar os seus frutos. Não é questão de você dar o fruto natural que você produz. Ah, eu sou abacateiro, vou produzir abacate. Ah, eu sou uma mangueira, vou produzir manga. Sou coqueiro, vou produzir coco. Não, não é esse fruto natural. Olha para mim, não é esse fruto natural. É o fruto que Ele quer que você produza. Não é qualquer fruto. É o fruto que Deus quer. Que aquele que tem o reino, que aquele que tem a glória, que aquele que tem o poder, quer que os filhos dele produzam.
do Senhor. Senhor, nós nos prostramos a Ti. Nós nos quebrantamos, Senhor Jesus, na Tua presença, Senhor. Diante, Senhor Jesus, da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que haja, Senhor Jesus, quebrantamento, Senhor. Queremos produzir os frutos que lhe agradam, Senhor. Os frutos que lhe agradam, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos produzir, Senhor Jesus, esses frutos, Deus. Os frutos, Senhor Jesus, do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, que alerta nessa noite, Senhor. Obrigado pelo Teu alerta nessa noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem alertado a Tua igreja, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor deixou tudo escrito, Senhor. Meu Deus, nós não queremos que o reino passe de nós, Senhor. Não, Senhor. Nós queremos frutificar, Senhor. Expressar a Ti, Senhor. Ser iguais a Ti, Senhor. Produzir os frutos que o Senhor espera, Senhor. No nome de Jesus. Nos ajuda, Deus. A Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. A Tua palavra diz que sozinhos, Senhor, nós vamos ser, Senhor Jesus, arrancados, Senhor. Tirados, lançados fora. Está lá em João capítulo 15, Senhor. Que o ramo que não produz fruto. Claro que nós não estamos sabendo, Senhor Jesus, que o Senhor nos ama. Sabemos que o Senhor não vai nos lançar, Senhor, na perdição eterna, Senhor. Mas nós queremos mais de Ti, Senhor. Queremos a Tua vida em nós. Levante as suas mãos, se você que quer isso. A Tua vida em nós, Senhor. A fim de que venhamos, Senhor Jesus, a frutificar, Senhor. A frutificar. O Senhor entregou talentos, Senhor. O Senhor confiou talentos, Senhor. Que nós não venhamos a enterrar os nossos talentos com medo, Senhor. Que nós possamos negociar os talentos dados por Ti, Senhor. E multiplicá-los, Senhor. Para que o Teu reino, Senhor, se estabeleça nessa terra. Para que o Teu reino se estabeleça em Itaboraí, em São Gonçalo, em Niterói, em Tanguá, em Rio Bonito, Senhor, no nome de Jesus, em Rio das Ostras,